Salve, salve rapaziada do canal NerdBet, começando mais um palpite de futebol do dia 3 de outubro, terça-feira de Champions. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje iremos analisar os jogos do dia. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o nosso vídeo para geral, para que assim você possa estar nos ajudando a estar crescendo aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira análise do dia, começando pela rodada da Liga dos Campeões da Europa, o jogo do Copenhague versus Bayern de Munique, grupo A. Esse jogo tem início às 16 horas. A odd de momento paga 1,22 no favoritismo do poderoso Bayern, 12,0 para o Copenhague e 7,0 no empate. As casas de aposta pagam isso, principalmente a Bet365. Vamos lá. Na classificação em si, duas rodadas com essa. Primeira rodada, o Bayern de Munique conseguiu vencer, assumiu a liderança, e o Copenhague ficou no empate diante do Galatasaray. Ou seja, não tem muito o que observar nessa tabela de classificação de fase de grupo. Mas, em sequência individual, a equipe do Bayern de Munique vem a 8 jogos sem derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gol. E nos últimos 10 jogos saiu mais de 2,5 gols nos jogos do Bayern de Munique. Já a equipe do Copenhague, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu mais de 2,5 gols. Foi a primeira equipe a marcar gols em 8 dos últimos 10 jogos. Em confronto direto entre essas equipes, não temos confronto recente, ou seja, é um duelo novo para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é considerado um dos favoritos nessa Liga dos Campeões da Europa. Tem uma contratação de peso, que é o Harry Kane. O Harry Kane assume aí o lugar do Robert Lewandowski, que hoje está no Barcelona. E vale ressaltar também que a equipe do Copenhague não passa por um bom momento aí, vem de uma derrota diante do Midtjylland atuando em casa, e o Bayern de Munique vem de um empate fora de casa diante do RB Leipzig. Ou seja, o Bayern de Munique é muito favorito em minha visão, então vou estar deixando duas possibilidades para quem gosta de fazer a sua aposta. A primeira é Bayern de Munique para vencer, e uma segunda boa opção seria o mercado para mais de 2,5 gols, probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para o jogo do Manchester United versus Galatasaray, ainda no grupo A. A equipe do United é considerado o favorito, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Na classificação, atualmente tem apenas 0 ponto conquistado, isso mesmo, perdeu para o Bayern de Munique naquela primeira rodada eletrizante, foi um jogaço, mas em sequência individual, a equipe do Manchester United, em 5 dos últimos 7 jogos, bateu mais de 2,5 gols, e é a informação que temos do Manchester United. Já o Galatasaray é uma equipe que temos bastante informações. Galatasaray vem a 3 vitórias consecutivas, vem a 14 jogos sem derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. Em 7 de 8 saiu mais de 2,5, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, e também venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Confronto direto, nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do United e 1 vitória do Galatasaray. Ou seja, o United precisa vencer para tentar dar um ímpeto ofensivo aí aos seus jogadores. Galatasaray enfrentou a equipe do Crystal Palace em casa, perdeu pelo placar de 1-0, e a equipe do Galatasaray é uma equipe que vem aí avassaladora. Então, mais uma vez, o United enfrentou o Crystal Palace e perdeu em casa. Ou seja, para essa partida vou ficar na linha de gols, vou ficar no mercado de gols. Não confio muito nessa equipe do Manchester United, então é um bom mercado para se estar observando. É um jogo para mais de 2,5, é um jogo para ambas as equipes marcam. E como opção de mínimo possível zebra, você que curte esse mercado, podemos pegar esse fora com empate ainda no primeiro tempo, probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o grupo B da UEFA Champions League, o jogo do Lens versus Arsenal, início às 16 horas. É um duelo França versus Inglaterra. Na classificação,
O Arsenal é o primeiro colocado com 3 pontos, tem um saldo de 4 gols. E o Lens tem 1 ponto na segunda colocação. Em sequência individual, o Lens vem a 3 jogos sem derrotas, lembrando que em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer gol. Já o Arsenal vem a 12 jogos de invencibilidade, em 5 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu mais de 2,5 gols, e lembrando que o confronto mais recente foi 1-1 entre essas equipes. Para essa partida, mesmo o Arsenal atuando fora de casa, é o favorito pelo elenco que tem, o Arsenal, que pode brigar e pode chegar longe nessa competição. Então, para essa partida, vou acreditar na vitória do Arsenal para vencer. Vamos agora para o jogo do PSV versus Sevilha, também às 16 horas. Só que antes, quero ressaltar que não estávamos gravando vídeo, trazendo conteúdo novos para vocês, mas vem muita novidade por aí. E um exemplo disso é o vídeo aí de como verificar sua conta, como validar sua conta na Bet365 do jeito simples e fácil. Então esse vídeo vai estar no ar aí a qualquer momento por esses dias. Bom, vamos lá. A equipe do PSV, que atualmente é o lanterna do grupo, perdeu aí, não conseguiu superar o Arsenal, e o Sevilha ficou no empate diante do Lens. Em sequência individual, a equipe do PSV vem a 3 vitórias consecutivas, a 9 saiu mais de 2,5, em 6 de 7 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar, e a equipe do Sevilha em 4 de 5 saiu menos de 2,5 gols. Último confronto, o PSV levou a melhor, e para essa partida o PSV precisa dar resposta ao seu torcedor. Perdeu por um placar elástico aí diante do Arsenal na primeira rodada, então o PSV precisa se orientar para essa partida. Vou acreditar num PSV com empate. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Vamos para o jogo do União Berlim versus Braga, início às 13h45. Lembrando que temos a decisão aí da semifinal da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians, ainda aqui no canal NerdBet. Bom, na classificação, ambas as equipes ainda não conseguiram pontuar, nem Braga nem União Berlim. Em sequência individual, União Berlim vem a 5 derrotas consecutivas, 3 jogos sem marcar gols, sofreu gol nos outros 7 jogos, e a equipe do Braga vem a 6 jogos sofrendo gol, a 5 saiu mais de 2,5, saiu ambos marcam em 6 deles, e lembrando que o União Berlim foi a primeira equipe a sofrer também 5 jogos. Último confronto, 1-0 para o União Berlim atuando em casa, é um jogo muito dramático, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. Essas equipes precisam pontuar, mas para essa partida vou ficar no mercado para poucos gols. Mas Bruno, como assim o mercado para poucos gols? Vou ficar no menos de 3 gols e meio, probabilidade 1-0 jogo. Esse duelo tem início às 13h45. Vamos agora para o jogo mais esperado do dia, é o jogo do Napoli versus Real Madrid, início às 16 horas, transmissão ao vivo no SBT. Bom, na classificação, ambas as equipes conseguiram vencer. A equipe do Real Madrid sofreu para vencer o União Berlim, venceu lá nos acréscimos pelo placar de 1-0, e a equipe do Napoli conseguiu vencer a sua primeira rodada, não é à toa que está na liderança, venceu fora de casa o Braga. Bom, em sequência individual, a equipe do Napoli, como sempre, começa avassaladora, há 5 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu mais de 2,5, em 4 de 5 mais que 4,5 cartões. Os últimos 2 confrontos em casa e fora de casa, o Real Madrid conseguiu levar a melhor. É equipes que não costumam empatar, pelo menos pelo lado do Real Madrid. O Real Madrid aí vem a 15 jogos, nos últimos 15 jogos apenas um empate. Atuando fora de casa, o Real Madrid aí nos últimos 20 jogos aí tem apenas um empate. E o Napoli atuando em casa nos últimos 5 jogos não empatou. Ganhou 4 e perdeu 1. Real Madrid fora nos últimos 6 jogos ganhou 4 e perdeu 2. Bom, Real Madrid vem de uma vitória diante do Girona pelo placar de 3-0 fora de casa. Perdeu o clássico para o Atlético de Madrid fora de casa. E a equipe do Napoli vem de 2 vitórias consecutivas.
duas goleadas em cima de Udinese e Lecce. Então, um jogo muito equilibrado. A equipe do Real Madrid não vai ter vida fácil com os napolitanos. Diante disso, vou acreditar no mercado para Napoli com empate ou ambas as equipes marcam probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o grupo D, o jogo do Red Bull Salzburgo versus Real Sociedad. Início às 13h45. A equipe do Red Bull Salzburgo é o líder na primeira colocação, surpreendeu o Benfica fora de casa e o Real Sociedad empatou com a Inter na primeira rodada. Começou vencendo, a Inter conseguiu empatar lá no último minuto de acréscimo. Bom, em sequência individual, a Real Sociedad vem a 3 vitórias consecutivas, a 4 sem derrotas, a 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo ambas as equipes. Salzburgo em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. O confronto mais recente, o Red Bull Salzburgo levou a melhor. Para essa partida, o Red Bull Salzburgo é o favorito, mesmo as casas de aposta não considero. Então, diante disso, vou deixar um casa com empate e vou deixar um mais de 1.5 gols. Probabilidade 2-1. Casa. Internacional versus Benfica, início às 16 horas. Na classificação do seu grupo, a Inter é a segunda colocada, empatou a primeira rodada, já saiu no lucro, estava perdendo até o último minuto de acréscimo e o Benfica não conseguiu superar em casa, meu amigo, o Red Bull Salzburgo. Em sequência individual, a Inter vem em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar, e o Benfica em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto 3-3, ou seja, é um jogo muito equilibrado. A Inter vem de uma derrota em casa diante do Sassuolo. Para essa partida, acredito que a Inter pode dar resposta ao seu torcedor. Precisa vencer para não fazer aquela temporada passada que para se classificar para passar da fase de grupo foi complicada, mas chegou à final. É o vice-campeão. Para essa partida, eu vou deixar casa com empate anula ou mais de 1.5 gols. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, semifinal, o jogo do Fortaleza versus Corinthians, início às 21h30. É um jogo tenso, meu amigo. Primeira rodada, jogo de ida, 1-1 na casa do Corinthians. O Fortaleza abriu o placar, chegou a fazer o segundo gol, foi anulado e o Corinthians buscou um empate e o jogo não saiu daquilo. Bom, em sequência individual, o Fortaleza vem a 4 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 8, em 7 de 8 saiu ambos marca, e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E lembrando que o Corinthians em 4 de 5 saiu ambos marca. Em relação a cartões, o Corinthians em 5 de 7 saiu mais que 4.5 cartões, em 7 de 9 saiu mais que 4.5 cartões para o Fortaleza. Escanteio, em 4 de 5 saiu menos que 10.5 para o Corinthians, em 7 de 8 saiu menos que 10.5 para o Fortaleza. Em confronto direto, o Fortaleza vem a 4 confrontos sem derrotas para o Corinthians, a 3 sofreu gol, e o Corinthians sofreu gol nos últimos 4 confrontos, em 8 de 9 saiu menos que 2.5 gols, em 4 de 5 Fortaleza foi a primeira equipe a marcar, ou seja, se o empate se persistir 0-0, 8-8, 10-10, vai para os pênaltis, e nos pênaltis, meu amigo, o Corinthians tem sorte porque tem o goleiro Cássio que salvou essa equipe aí em 2 a 3 penalidades passadas. Ou seja, a equipe do Corinthians, do Mano Menezes, precisa tentar arrumar um empate aí e levar para os pênaltis, já que o Fortaleza é uma equipe fortíssima, atuando em casa ao lado do seu torcedor. Mas o Corinthians não tem vida fácil aí diante do Fortaleza, pelo menos nos últimos 3 jogos bateu ambos marcas mais de 1.5, mas é um jogo decisivo, acredito que será um jogo para poucos gols, é um jogo que vai dar penalidade. O Fortaleza poupou os seus titulares diante do Grêmio e ficou no empate, o Grêmio perdeu o pênalti e o Corinthians poupou também os seus titulares, saiu na frente diante do Fortaleza, mas levou a virada. Então, para essa partida, a atenção é muito boa. Então, eu vou deixar um jogo para poucos gols, um jogo para menos de 3,5, menos de 2,5. É muito plausível. Podemos pegar esse empate ao intervalo. Então, é um jogo dramático. Vou acreditar no 1-1, 0-0. É um jogo para poucos gols nessa partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia, então, desta terça-feira de trade, dica de trade, Liga dos Campeões e semifinal da Copa Sul-Americana. Só que antes de finalizarmos o nosso vídeo, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal, para que você possa ser um apostador lucrativo. Então, sem mais delongas, se ainda quer nos acompanhar além do canal,
já sabe como funciona, nos segue lá no nosso Insta, NerdBet, link na descrição e também um link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva. Então, vamos lá. Em questão de dupla ou tripla de ataque, vou estar deixando para vocês Bayern de Munique para vencer, vou estar deixando PSV com empate e vou estar deixando Red Bull Salzburgo com empate. É a nossa tripla do canal, formada com bilhete pronto. Outra boa opção, podemos pegar Napoli com empate, Internacional com empate anula, Napoli com empate, Internacional com empate anula e podemos pegar esse mais de 1.5 Red Bull versus Real Sociedad. Quer pegar uma dupla de ambos marca? Pega aí ambos marca Napoli versus Real Madrid. Pode pegar um mais de 1.5 Inter versus Benfica e pode pegar esse mais de 2.5 Bayern versus Copenhague. Então é isso, 3 opções, monte sua dupla, monte sua tripla, da forma que achar melhor, monte seu bilhete pronto e fatura aquela graninha extra na internet. Ao mais é isso, se gostou do nosso vídeo, solta o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos para que eu possa estar ajudando mais pessoas. Maravilha? Bons palpites, bons green, fui!